O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, eu sou o professor Ricardo Lengruber e esse é o programa Ponto de Vista. Hoje nós vamos conversar sobre negritude, cultura negra, a presença dos negros no Brasil, sua influência na nossa história, na nossa identidade. Vamos falar também sobre racismo e temas ligados à negritude. Nossos convidados de hoje são Ilma Santos, que é presidente da colônia pan-africana e também do Centro Cultural Afro-Brasileiro Isum Oquê, e junto com ela o professor José Tadeu Costa, professor, diretor cultural tanto da colônia quanto do Centro Cultural. Espera um minutinho, depois do intervalo a gente conversa sobre o tema de hoje. Há 19 anos, através de uma ideia inovadora e inédita na cidade, surgiu a TV Zoom. Por amor a Nova Friburgo, superamos desafios, crescemos. Éramos só televisão e hoje a TV Zoom é aplicativo, portal de notícias, sistema de Smart TV, serviço de streaming e, claro, o seu Canal 10. Produzimos mais de 1.100 minutos semanais de conteúdo 100% Nova Friburgo. E é por isso que somos a TV preferida pelos friburguenses. TV Zoom, há 19 anos, no coração de Nova Friburgo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Olá, estamos de volta, esse é o programa Ponto de Vista. Hoje nós estamos conversando sobre negritude, sobre racismo, sobre a identidade brasileira e a presença dos negros. Queria começar conversando com a Ilma. Ilma, muito obrigado pela sua presença, pelo seu trabalho. Fica aqui o nosso reconhecimento pelo esforço de vocês. Explica um pouquinho, Ilma, para a gente o que é a colônia pan-africana, o que é o Centro Cultural Isum Oquê, qual é o trabalho, quais são as pautas, as agendas de vocês. Bom, nós aqui agradecemos, o convite, porque é sempre bom a gente ter a oportunidade de poder conversar sobre essa questão tão polêmica que é a questão do negro no Brasil. Bom, colônia, isso foi um presente que o movimento negro em Nova Friburgo ganhou pelo serviço prestado por questões da escravidão, porque quando vieram para cá, suíços, eles sim foram colonizadores, porque vieram proprietários, vieram já com suas demarcações, com as suas cotas de espaço. Nós, negros, não, nós viemos enquanto escravos. A nossa posição real, principalmente aqui em Nova Friburgo, é a de construtor. Nós viemos colonizado para construir Nova Friburgo. Sim, sim. Pelo trabalho apresentado, desenvolvido, nós conseguimos, ganhamos em 1983, o direito por decreto-lei em ser colônia pan-africana. Por que a pan-africana? Porque a África não é um país, é um continente. Não teria como apenas falar de um país. Então, pan-africana é que é a união de todo o povo africano. Ilma, me permita problematizar essa questão toda, porque de fato é algo que eu sou professor de história e isso a mim me incomoda muito como friburguense, né, e como alguém que olha com um pouco de atenção para a história do nosso município.
Primeiro esse ponto, né, Tadeu, a questão de colônia, porque de fato isso não caracteriza a presença histórica dos negros na região, né? É um presente, como eu disse. Exatamente. É um presente. Agora, qual é o valor efetivamente desse presente? Em que sentido, a minha pergunta, é que ele pode eventualmente esconder um pouco essa história e, em certo sentido, apagar um pouco o que foi a presença dos negros, anterior, inclusive, à presença dos colonizadores, porque negros estão aqui no país desde sempre, né? Ou seja, o trabalho escravizado aqui sempre existiu. Como é que é a leitura de vocês com relação a isso? Deixa eu meter minha colher, né? Claro. Coisa, né? Isso é bom, né? Nego está muito ligado também à cozinha, então deixa eu meter minha colher. Exatamente. Há um aspecto também que a Ilma não destacou, não é o aspecto principal, mas eu acho que é interessante lembrar, Ricardo, que até quando nós fundamos a Praça das Colônias, em 2002, foi no ano de 2002, a princípio fizemos várias reuniões na Casa de Itália, ali a gente estruturou, né, criou um regimento interno, criou a documentação da ASCOFRI, da Associação das Colônias. Exatamente. Então, a título de facilitar a comunicação também, né, porque se todas iam ser chamadas, se você ia criar uma associação das colônias, e nós, por mais do que justiça, teríamos que fazer parte dela também, como é que nós faríamos parte dessa colônia sem também ser chamado de colônia? Sim, então, sim. acho que essa questão da nomenclatura, para facilitar a comunicação, a nomenclatura, fomos embutidos também como colônia. Uma questão muito mais burocrática, isso, mas digamos como a Ilma assim. colocou com muita firmeza, né? Não temos plena consciência de quem foi colonizador e quem foi colonizado, em que circunstâncias chegamos Agora, aqui. eu tenho uma curiosidade para que vocês me ajudem a esclarecer sobre a bandeira, né? Ali na panóplia. Exatamente. Nós temos lá as bandeiras dos países colonizadores, né? Da Hungria, da Áustria, né? Estão todas lá. E tem uma bandeira da tal colônia pan-africana. Que desenho é essa bandeira, as cores, a origem, enfim, quem é o idealizador disso? Você vai falar? Deixa depois aí uma fala das cores, o significado das cores. O idealizador, Marvin, me foge do segundo nome dele agora, é um jamaicano. Sim. O jamaicano foi quem idealizou aquela bandeira e, naturalmente, cada cor daquela tem um significado, não é isso? Na Ilma? verdade, não tem um desenho, tem um significado. As cores, né? A nossa bandeira é vermelho, preto e verde. Né? O vermelho, o sangue derramado pelos negros por todo o processo escravagista. O verde, que é o nosso ouro, que é a mata desbravada, porque, principalmente em Nova Friburgo, quando se fala em bandeira de África, tem sempre o amarelo, que é o ouro. Mas o nosso ouro, na verdade, aqui foi o verde, que foi a cultura, café, inhame, enfim, tudo isso. Então, o nosso ouro é o verde e o preto, a raça, a cor, a etnia. Ótimo. Por isso, essas três cores, vermelho e preto. Muito E legal. você sabe, naturalmente, já deve ter ouvido falar, você teve um período grande fora de Friburgo, né? Mas quem é o idealizador dessa bandeira, né? Essa bandeira, conta-se que o doutor Heródoto era o prefeito na época, ali 81, 82, né? Estava acontecendo um evento de uma determinada colônia na Praça Demerval Barbosa e ele percebeu, né? Achei muito interessante essa sensibilidade dele, ele percebeu que havia um número bastante grande de crianças negras, representando ali várias escolas, né? Participando daquela solenidade. E ele olhou lá para Panópolis e pensou, né? Cadê a bandeira que representa essas crianças? Presença negra, Cadê né? a bandeira que representa alguns professores negros que estão ali? Cadê a bandeira dessas crianças? Aí, a partir daí, parece que o Salarini, na época, era ligado ao doutor Heródoto, era o representante do doutor Heródoto na Câmara, foi elaborado um documento e Friburgo foi o primeiro município brasileiro a ter a bandeira pan-africana. E é uma coisa muito importante em cima disso, porque nós já exportamos essa bandeira primeiro para Além Paraíba, São Gonçalo, Carmo e o ano passado no município do Rio de Janeiro. Ou seja, apesar de uma cidade suíço-alemã,
onde se pensa que todo mundo aqui ou é descendente de suíço ou é de alemão. E é uma cidade branca, porque na verdade não é, nós somos 55% da população negra em Nova Friburgo, de acordo com o IBGE de 2010. É claro que houve uma grande baixa com a tragédia de 2011, porque foi onde nós estávamos, né? Mas continuamos 55%. Né? A população mais atingida, inclusive, com certeza. o maior número de mortes, infelizmente. Né? Foi. Então, mas continuamos 55% da população. Então, quer dizer, a cidade suíça, a alemã, ela também é negra, porque tem uma população negra majoritária que já vem desde a época da escravidão. Acho uma belíssima ironia a bandeira pan-africana ter emergido de Friburgo. Sim, é uma ironia da história. E duas curiosidades sobre o que vocês estão falando que me vem à cabeça nesse momento. A primeira é sobre os dados estatísticos, né? Porque hoje nós temos, como você disse, 55% da população negra, preta, ainda. Não é? O afrodescendente somado, né? Isso, e há historiadores, eu me recordo de um ex-aluno da Faculdade de Santa Doroteia, o Rodrigo Marreto, que tem estudado muito sobre escravidão em Friburgo e no entorno. Ele mostra que no século XIX, o maior proprietário de escravos no Brasil era o Barão de Nova Friburgo. Ou seja, essa região foi trabalhada, a terra aqui foi lavrada, o trabalho aqui aconteceu prioritariamente com mão de obra escrava. Até pela facilidade dos desmanches, do desafogamento, porque chegavam até o Paissandu, onde todos já sabem, era um pelourinho. Exatamente. E ali era fácil mandar para lá, que era Cantagalo, a região de Cantagalo, Bom Jardim. Produtora de café durante o século XIX. Para o lado de cá, voltando para o Rio, para cá. Então, era o espaço, escoamento, essa é a palavra. E a segregação, principalmente segregação, pois chegavam as famílias ali, e ali eram elas separadas para o quê? Para ter o escravo submisso. Quando se fala que o escravo é fraco, não. Houve muita luta, muita briga para que o negro não se tornasse escravo. Mas também houve esse poder, porque se a família está junto, você está forte. Claro. A segregação... O episódio da fazenda de Tábuas, da ponte de Tábuas, por exemplo, é o título do livro do Edson. Exatamente. Ilustra bem esses movimentos todos de resistência e, ao mesmo tempo, de opressão muito violenta. Muita violência, muito. Uma coisa, até quando a Ilma colocou essa questão quando a família é ceifada, né, o negro chegava aqui, às vezes com a família, às vezes não, às vezes vinha uma parte, às vezes vinha outra. É o que interessasse, que acomodasse melhor no transporte, vinha do jeito que acomodasse melhor, né? Isso, essa é que é a verdade. Então, eu pensei isso agora, nesse momento eu pensei nisso, quer dizer, o banzo, quer dizer, o negro ele sofreu dois tipos de banzo. O banzo da família ceifada aqui, né, já dentro do Brasil, a família espalhada por aqui, filho para um lado, mulher para o outro, para realmente enfraquecê-lo mais ainda psicologicamente, e esse banzo da falta da raiz da terra, né? De tudo que ele deixou lá na África. Né? Digamos, o exílio forçado. O exílio forçado, exatamente. Como nós, né? do movimento negro, falamos, foi o primeiro sequestro sem pedido de resgate. Eu gosto muito de frisar isso, que foi o primeiro sequestro que aconteceu principalmente no Brasil, sem interesse nenhum de pedir resgate. Exatamente. Olha, a gente vai fazer um intervalo para depois do comercial a gente voltar a conversar sobre isso. Uma última observação que eu gostaria de fazer nesse ponto sobre a bandeira que me ocorre aqui agora é que se todos nós que moramos em Nova Friburgo olharmos para todas as bandeiras das colônias, não é? Portugal, Espanha, Itália, Hungria, Líbano, Japão, Espanha, Alemanha, em todas elas, e a pan-africana, em todas elas há a cor vermelha.
E, em geral, o vermelho representa isso, a luta, o sangue derramado, não é? A disputa dos povos por um espaço ao sol. Não é? A única bandeira, infelizmente, que não tem a cor vermelha representando a luta do seu povo é a própria bandeira brasileira. Né? A gente vai fazer um intervalo rápido, depois a gente volta conversando com Ilma Santos e José Tadeu Costa sobre a presença negra em Nova Friburgo. Há 19 anos, através de uma ideia inovadora e inédita na cidade, surgiu a TV Zoom. Por amor a Nova Friburgo, superamos desafios, crescemos. Éramos só televisão e hoje a TV Zoom é aplicativo, portal de notícias, sistema de Smart TV, serviço de streaming e, claro, o seu canal 10. Produzimos mais de 1.100 minutos semanais de conteúdo 100% Nova Friburgo. E é por isso que somos a TV preferida pelos friburguenses. TV Zoom, há 19 anos, no coração de Nova Friburgo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Olá, nós estamos de volta hoje recebendo Ilma Santos e José Tadeu Costa, representantes da colônia pan-africana e do Centro Cultural Isumoquê, aqui em Nova Friburgo. No primeiro bloco nós conversamos um pouquinho sobre a história da colônia, da bandeira, um pouco de como tudo isso aconteceu e, claro, um pouco da história também, da chegada dos negros por aqui, que chegaram na qualidade de escravizados. E uma falava sobre um sequestro para o qual não pediram resgate, né? Aliás, o Brasil, especialmente o Rio de Janeiro, foi a região por onde mais chegou pessoas negras que vieram para cá se tornarem escravas, né? Ou seja, de fato essa é uma marca da história brasileira, mais do que Salvador, uma marca da história fluminense, do estado do Rio de Janeiro e também de Nova Friburgo. Qualquer justiça histórica que precisa ser feita deve necessariamente passar pela presença negra. Nós temos que lembrar que o Brasil é o segundo país com a maior população negra do mundo, fora de África. Exatamente. O segundo do mundo. Então, a gente tem que respeitar essa história. Sobre esse ponto, Ilma, ótimo você ter tocado nessa questão. Sobre esse ponto eu pergunto para vocês, e hoje, qual é, na visão da colônia pan-africana aqui em Nova Friburgo, o lugar do negro no país, de uma maneira geral? Mas eu queria falar um pouquinho também sobre Friburgo, ou seja, sobre como que nossa sociedade local, como que o mercado de trabalho, como que o poder público, como que, enfim, a sociedade em si se comporta e se relaciona com essa marca, esse traço fundamental da nossa identidade. Bom, o lugar do negro é onde ele conseguir chegar, porque minha posição é essa, o negro não tem que ter um espaço específico, ele tem que estar em todos os locais. É para isso que nós, enquanto movimento negro, trabalhamos para que isso, que o negro não tem que ter, ele tem que estar em todos os lugares, ele tem que ocupar o seu espaço na sociedade. Ótimo. Agora, até conseguir isso é uma outra história, porque é difícil. Hoje mesmo eu estava vendo em um canal o empregador falando que está difícil de conseguir empregar funcionários para essa época de Natal. Inclusive, ele pede no currículo fotos, já eliminou o negro. Quando você pede foto no currículo, vem a boa aparência. E foi falado isso.
aí o negro já está eliminado. É associado a má aparência. Isso. Né? Aí o negro já não Por isso consegue. A minha pergunta, sabe, sobre o lugar do negro, não no sentido de que exista um lugar pré-determinado, eu entendi. Mas que lugar é esse que nós estamos, como sociedade, reservando? E que ainda não ocupou, né? Eu acho também uma coisa importantíssima, Ricardo, essa é a questão em vários aspectos da sociedade, mas eu vejo muito isso na política, né? Você vê alguns negros, algumas negras, afrodescendentes, que têm uma caminhada numa determinada área da sociedade. Daqui a pouco, por algum motivo, por liderança, por desejos de ir mais longe, envereda também pelo lado da política, né? Se filia um partido e tudo mais. E daqui a pouco, em muitos dos casos, daqui a pouco ele esquece dessa luta, né? Essa luta da qual ele participou e que de uma certa maneira ajudou também ele a se eleger e tudo mais. Ele esquece da casa, esquece da raiz, né? Então esse cara que poderia estar lá abrindo esse espaço, quer dizer, lutando por esse espaço, questionando esse espaço, ele realmente ele envereda por uma porção de outras lutas, até por desejos políticos, até por os interesses, às vezes abre um leque muito grande de interesse, e essa luta específica ela fica esquecida. Então isso é uma coisa muito complicada. Eu vi um exemplo, por exemplo, um exemplo assim claro, né? Entenda bem, o evento foi fantástico, não estive lá, mas ouvi muitos elogios ao evento. Hoje, passando ali pela Ponte do Suspiro, aí me ative àquele cartaz sobre aquele evento do pão. Né? Aquele evento do pão. Aí parei, até já aconteceu o evento, mas resolvi dar uma olhada no cartaz. A curiosidade que ocorre com nós negros, né? Nem sempre ocorre com todo mundo, se porque enxergar exatamente, você não é você não é cutucado para aquilo. Eu não tenho espelho exatamente, positivo. Você não é cutucado para aquilo, você não aquilo não te toca diretamente, passa despercebido às vezes, mas a gente toca. E vi que de todas as pessoas ligadas à gastronomia do pão que estavam na foto, eram quase 15 ou 15, não eram tinham... 16 pessoas, eu 16 contei, você contou, contei. não tinha um negro, você contou, Contei, né? Não tinha um negro. E em vários outros eventos a mesma coisa. Isso também não é só culpa daquele que faz o evento, que organiza o evento. Isso é culpa também de, às vezes, um negro que tem uma influência naquela área específica, ou tem influência no geral em muitas áreas da sociedade, ele não brigar para que tenha lá uma representação nossa. Então, mas eu acho também, Tadeu, que há digamos, um lugar de conforto em geral nas nossas mentalidades, que se a gente não parar e pensar, a gente acaba não se percebendo da necessidade da presença de todo mundo. Ou seja, a nossa atitude é excludente, ela não é naturalmente includente. É aí que entra o movimento negro, porque se Tadeu não é um militante de movimento negro, ele não enxergaria isso. Provavelmente ele não teria essa visão. Exatamente. É aí que nós entramos para poder provocar as pessoas, com certeza, ano que vem o Festival do Pão vai ter um negro. Exatamente. Como tem uma propaganda, Ricardo, rapidinho, intencional, de uma empresa de limpeza, uma empresa de faxina, eu vi esse outdoor só num posto de gasolina, não vi esse outdoor em outros lugares, né? Onde intencionalmente, achei válido, eles colocam todas as pessoas que teoricamente estão ali interpretando um faxineiro ou uma faxineira, né? Todos eles brancos. Um com aspirador de pó, outro com a vassoura, outro bem com o rodo. Bem diferente da realidade ali, brasileira. Exatamente. Aí tem umas 6 ou 7 pessoas, agora eu vou contar. Foi bom você me atentar para isso, que agora eu vou contar quando eu passar nesse posto de gasolina novamente e vou ver quantos tem. Aí não tem nenhum negro, aí faz uma proposta inversa. Todos são brancos com um objeto de limpeza na mão. E uma área que é tipicamente da população um trabalho digno negra. como o outro qualquer, não, mas que infelizmente pela segregação... A população negra Nós estamos realçando outro aspecto. Exatamente, claro. Eu me recordo eu tenho um dado aqui, que é um dado que todo mundo conhece, nossos telespectadores também conhecem, vocês conhecem, que entre homens e mulheres tendem a receber 75% do que homens recebem. Mas quando se trata da mulher negra, esse número cai de 75% para 50%. Ou seja, a discriminação ela não é apenas no aspecto da imagem e dos relacionamentos, mas ela é econômica, financeira. Ou seja, na função de distanciar essas pessoas do centro econômico, dos poderes de decisão.
A mulher branca ganha menos do que o homem branco, o homem negro ganha menos do que a mulher branca. Exatamente. E a mulher negra ganha menos do que o homem negro. A escala então, é o homem branco, a mulher branca, o homem negro e a mulher negra. Né? Eu tenho aqui, olha, dados recentes da Instituto de Pesquisa Locomotiva, que é respeitadíssimo no Brasil, esse instituto, 29% dos homens brancos ganha 29% a mais do que um homem negro. Isso se você, só na questão da cor, da pele. Né? O resto tudo igual. Formação, experiência. Formação, exatamente, formação acadêmica, os cursos, tudo igualzinho. O que diferencia é a pele e o homem branco ganhando 29%. E no caso das mulheres, as mulheres brancas ganhando 27% a mais. Eu me lembro de um vídeo que eu assisti muito recentemente numa rede social, em que uma empresa de RH, ela fez uma ilustração que vocês devem conhecer, reuniu pessoas em torno de uma mesa e mostrou fotos. A primeira foto era de um homem branco correndo pela rua. E aí, o que ele está fazendo? E as pessoas disseram, está fazendo esporte. Quando mostraram a foto para um outro grupo de um homem negro correndo, está fugindo da polícia. Né? Ou seja, essa coisa do estereótipo, da estigmatização continua. Estamos em 2019 exatamente. E essa história continua onde o negro não conseguiu ainda ser pilar de alguma coisa. Eu recebi recentemente uma informação, é uma informação que eu não tive condições de apurá-la, mas ela me chamou bastante atenção. Em Nova Friburgo, integrantes da Guarda Municipal abordando jovens para serem revistados, né? E a pessoa que fez a denúncia revelava que entre os jovens havia quase que exclusivamente jovens negros sendo abordados. Esse número ele é corroborado pelos números nacionais, né? Nossas cadeias, infelizmente, estão repletas de homens, jovens, negros e das periferias. É o número também de assassinatos. Quero fazer uma pergunta para vocês. E as cotas, as políticas de cotas? Qual é a opinião, qual é a leitura que vocês fazem desse assunto que é super polêmico, né? Eu tenho as minhas opiniões, gostaria de ouvi-los a respeito. Quando a gente abriu a conversa, a Ilma já falava nas cotas que os suíços, principalmente os suíços, os alemães chegam um pouco depois, a gente não tem dados assim comprobatórios, mas os suíços recebem cotas para chegar aqui. Eles recebem pedaço de terreno, eles recebem, isso foi cota, né? E isso só vem... Tadeu, eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto, mas você tem toda a razão. Né? Eu digo para os meus alunos, só um parênteses aqui muito rápido, eu digo para os meus alunos que quem faz a prova 1 e a prova 2, como todo mundo, está na normalidade. Mas quem faz a prova 3, que é só para quem tirou nota baixa ou faltou a outra, é uma cota. Né? Ou seja, a cota em tudo na sociedade, para tudo. Né? Mas sobre a questão dos lotes, né, dos coloniais, eu não me atentei para isso. Perfeito. E eu acho que... Passei com seus alunos na Demerval Barbosa Moreira e visite o busto de Dom João, que está lá, família tal, com lote tal. Exatamente. Então não chegaram aqui de mãos abanando, né? Eles tiveram essa divisão e receberam os seus espaços, o seu quinhão, para começar as suas vidas, né? E eu acho que é justíssimo, que eu vejo que a gente já defende, é quase um consenso dentro do movimento negro, que isso deveria ser por um período, né? Mas juntamente com isso... Uma política de compensação transitória. Que não houve em função de uma escola pública que, infelizmente, por um somatório de fatores, está totalmente sucateada, ou grande parte dela sucateada. Agora, um dado sobre as cotas que eu gosto sempre de elencar é o seguinte: não é necessariamente para a população negra, é para o egresso da escola pública, obedecido o percentual da população negra. Olha só, a primeira cota, em 99, ela veio para pessoas carentes e alunos oriundos de escola pública. Exatamente. Esta era a cota. Exatamente. Em nenhum momento se falava de negro. Com o grande ingresso foi da população negra, aí começaram a falar que era cota para negro, e aí que era restringiram com o percentual da população. Negra. Era cota para negro. E foi aí que nós falamos, já que nós estamos envolvidos, vamos legalizar esse envolvimento. Ótimo. E para quem tiver dúvidas sobre esse assunto, vale pesquisar na internet um artigo do ex-ministro da Educação,
professor de filosofia da Universidade de São Paulo, Renato Janine Ribeiro. Ele tem um artigo muito interessante sobre cotas, mostrando que a população branca não foi prejudicada na prática com as cotas, por conta do aumento do número de vagas na universidade pública e do ingresso dos egressos da escola pública com um percentual de negros, indígenas, Cota etc. não é benefício, é reparação de 300 Exatamente. anos de escravidão. Vá ser escravo durante 300 anos com todos os seus direitos cortados e depois venha discutir com a gente o que é cota. Aí a gente discute. E mais a questão como a coisa recomeçou, né? Como é que foi os primeiros passos pós-abolição, né? Exatamente. Que as restrições praticamente continuaram todas ou quase todas. Vale a pena sobre esse tema, tem muito material para ler, muito amplo. Infelizmente, Ilma e Tadeu, nosso programa está chegando ao final, nosso tempo é muito curto. A gente vai ter oportunidade, eu faço questão, se vocês se dispuserem, a voltar ao nosso programa para a gente dialogar mais a respeito disso. Em 30 segundinhos, Tadeu e Ilma, uma palavra final para a gente concluir hoje. Eu acho que o prazer de estar aqui e falar, né, do que a gente gosta muito, nós gostamos muito de conversar sobre isso, não sobre colocar verdades absolutas, né, mas conversar sobre isso é sempre um prazer para a gente, né, e esse prazer de não só conversar e colocar, né, as nossas posições, colocar as nossas ideias em cima de informações, em cima de número, né, e ter plena consciência que já se caminhou um pouco, mas tem muito se caminhar para se achar o lugar do negro. Muito obrigado, Tadeu. E eu acho, quer dizer, eu tenho certeza, eu entendo que a questão do racismo no Brasil, ela vai perdurar enquanto as questões sociais não forem equânimes, porque a igualdade ela existe. Precisamos da equidade, que é uma diferença entre igualdade e equidade. Quando isto acontecer, nós teremos o início do término, pode dizer, do racismo no Brasil. Ótimo. Nós agradecemos muito a presença de Ilma Santos e de José Tadeu Costa, representantes da colônia pan-africana, do Centro Cultural Isumoquê. Conversamos hoje sobre racismo, sobre negritude, sobre a presença negra no Brasil, na história do Brasil, na história de Nova Friburgo. De fato, essa é uma dívida histórica que nossa sociedade tem. Ou a gente consegue superar isso com o tempo, ou a gente, de fato, não será uma sociedade bem desenvolvida, bem sucedida. O Brasil é um país rico, riquíssimo, mas as desigualdades econômicas são tão profundas que fazem com que haja pouquíssimas pessoas com acesso a praticamente tudo. E uma multidão, e infelizmente uma multidão de jovens, de periferias e, na sua maioria, negra, apartados de todos os direitos. Esse foi o nosso assunto de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Semana que vem nós estamos juntos novamente. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.